E aí, pessoal, nós somos os alunos integrantes do PET Fonoaudiologia e está começando mais um podcast. O PET é o Programa de Educação Tutorial em Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru, a nossa FOB-USP, e ele é mantido pela Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação, desenvolvendo atividades de pesquisa, ensino e extensão. Pensando em expandir nossos conteúdos, nós criamos esse podcast que é totalmente voltado para temas da fonoaudiologia, no qual vamos abordar assuntos riquíssimos e atuais, sempre tendo profissionais renomados como convidados. A gente espera que vocês gostem e que aproveitem muito nossas produções. Professora, é um prazer ter você aqui com a gente para continuar esse debate. E agora, retomando um pouco o que a gente estava falando no nosso último episódio, eu gostaria de estar fazendo a seguinte pergunta. O quanto é relevante, quando a gente avalia em especial a presbidisfagia, entender o processo natural de alterações morfofisiológicas que a gente tem no idoso em decorrência do envelhecimento? Isso pode afetar a forma como a gente vai fazer um diagnóstico, por exemplo? Olá, Hector. Obrigada pela pergunta. Com o envelhecimento acontecem muitas mudanças no organismo, né? Nós temos menos unidades motoras funcionais, menos força, também a sensibilidade fica reduzida. Eu acho que é comum a gente lembrar de um avô, avó, né? Principalmente as avós colocando muito sal na comida, enfim. Então, as mudanças que acontecem com o envelhecimento, elas levam, com certeza, a ajustes no processo de deglutição. Então, a deglutição do idoso, ela acaba acontecendo com algumas compensações para que ela seja segura, tá bem? Então, a gente tem aumento da duração de algumas fases, né? E isso por conta de questões aí adaptativas que acontecem. É importante conhecer, sim, né, todas essas mudanças fisiológicas que vão acontecendo com o envelhecimento, sempre levando em consideração a questão também dos dentes, né? Então, ainda no nosso país existe a perda de dentes com bastante frequência nos idosos e muitas vezes próteses mal adaptadas que dificultam, né, que exigem um controle motor oral que esses pacientes não têm por causa da própria idade. Então é importante que a gente consiga avaliar as condições anatômicas, funcionais da cavidade oral, né, principalmente aí relacionadas à fase oral e também à fase faríngea da deglutição, compreendendo que a deglutição do idoso tem que ser segura, tá bem? Então, a gente vai observar se a adaptação que ele faz é a adaptação mais adequada, né? Ou se nós podemos propiciar para esse paciente uma adaptação aí, mais eficiente, para que ele tenha aí menos resíduos, menos esforço, enfim. E é claro que também nós podemos trabalhar com programas terapêuticos, de exercícios, para que nós tenhamos uma musculatura que responda, né, de uma forma mais eficiente também. Então, existem algumas pesquisas que propõem uma terapia preventiva, né, que você previne que com o processo do envelhecimento a gente vai tendo aí mais perdas, né? Então, diminuir um pouco essas perdas do processo do envelhecimento. Porém, se o idoso ele tiver doenças neurológicas, né, ou ele tiver passado por um problema de câncer de cabeça e pescoço, enfim, ou um problema respiratório importante, até mesmo a apneia obstrutiva do sono, são situações que podem contribuir de forma mais ou menos grave, aí, influenciando na deglutição. Não sei se ficou clara a resposta, se era nesse sentido que você tinha perguntado. Professora, exatamente nesse sentido, foi muito interessante na sua fala, quando salientou da importância de entender a segurança, né? Além da nutrição, de todo o desenvolvimento, a segurança também é muito importante. Com relação a isso, como que se dá os procedimentos, como que acontece a avaliação e também a intervenção fonoaudiológica na disfagia?
O processo de avaliação, ele envolve, inicialmente, compreender as características morfológicas, né? Então, como estão as estruturas relacionadas ao processo de mastigação e deglutição, pensando que a mastigação é uma das etapas relacionadas ao preparo do alimento, e também a avaliação funcional. Então, como está o aspecto funcional das estruturas mais diretamente ligadas à deglutição. Então, nós avaliamos morfologia, avaliamos, né, mobilidade das estruturas e também avaliamos a sensibilidade, né, porque toda resposta motora, ela depende de uma aferência sensitiva. Então, nossa resposta motora ela é modulada pela aferência sensitiva. Então, a força de mordida ela é modulada pela informação que eu tenho dos mecanorreceptores que estão na cavidade oral sobre a textura desse alimento, né, o tamanho do alimento. E assim acontece com a deglutição também. Nós temos receptores que informam ao sistema nervoso central a condição desse alimento, a localização desse alimento, para que a gente possa ter as respostas motoras apropriadas. Então, avaliar estrutura, função e sensibilidade é extremamente importante. E é claro que a função de deglutição propriamente dita, na avaliação clínica, que é o que nós estamos falando, nós vamos identificar sinais, né, relacionados à fase oral. Então, como é o vedamento labial do paciente, ele consegue manter um vedamento labial, qual que é o tempo de preparo desse alimento, a ejeção, né, o tempo de transporte, quanto tempo que demora do início dessa fase oral para a gente observar sinais do início de uma fase faríngea. Durante a fase faríngea, nós conseguimos também avaliar a elevação da laringe. Elevação e anteriorização da laringe são de extrema importância para a proteção da via aérea, além do fechamento glótico. Então, nós avaliamos essa elevação da laringe por meio da ausculta cervical, também acompanhamos sinais que podem ser indicativos de penetração ou aspiração, a presença da tosse, em que momento essa tosse acontece, ela é antes, durante ou depois do momento da deglutição, se há ou não engasgos, se o paciente, depois de ter deglutido, ainda tem resíduos ou não. Então, quando a gente fala da eficiência, né, é o fato do alimento conseguir ser transportado da boca até o estômago sem resíduos no trajeto. Porque um resíduo que se localize próximo à área respiratória, ele pode ser aspirado mesmo depois da deglutição. E a deglutição, além de eficiente, precisa ser segura, né? Então, é necessário que todo o mecanismo de proteção de vias aéreas esteja íntegro. Então, na nossa avaliação, a gente observa, né, aspectos de fase oral e faríngea por meio de sinais clínicos, né, que nós vamos observando. Porém, existem os exames instrumentais. Os mais utilizados na área de disfagia são a nasoendoscopia da deglutição, que é o mesmo exame realizado na área de voz. Nós conseguimos observar aspectos morfológicos e funcionais relacionados à orofaringe, né, e a região de laringe durante o processo de respiração. Durante a deglutição, nós não temos imagem, e aí depois, quando o paciente volta à respiração, a gente consegue ter imagem novamente, observar de novo sinais, né, que indiquem aí problemas de segurança e eficiência. Porém, o padrão ouro é a videofluoroscopia. A videofluoroscopia, ela permite que a gente avalie as diferentes fases da deglutição em tempo real e nos dá mais informações. Aí é possível fazer medidas também, né, e identificar um pouco mais de precisão
os problemas que estão envolvidos na biomecânica da deglutição. Porém, além de compreender, né, em que fase está o problema, a gente tem que entender o porquê aquele problema acontece, e para que a terapia possa ser assertiva, né? Eu acho que a sua pergunta era voltada para as questões da avaliação e terapia, é isso, né, Hector? Exatamente, professora. Isso, então, assim, na avaliação a gente tem a avaliação clínica instrumental, existem também instrumentos de rastreio que indicam se o paciente precisa ou não, tem risco de disfagia, como o próprio nome diz, né? Um instrumento que é indicativo de sintomas de disfagia é o IT-10, que ele traz 10 perguntas e, dependendo da pontuação, ele indica para a gente a necessidade de uma avaliação, porém ele não dá nenhum tipo de informação diagnóstica, né? O diagnóstico vai ser feito mesmo por meio da avaliação. Então, os instrumentos de rastreio, eles mais nos informam a necessidade da avaliação. E a avaliação, ela sempre, né, inicia pela clínica e sempre que possível também é feita a avaliação instrumental. Certo, professora. E nesse sentido, é muito importante uma equipe multidisciplinar para estar atuando na disfagia. A senhora poderia comentar brevemente, além do fonoaudiólogo, que outros profissionais podem estar atuando tanto na intervenção quanto no diagnóstico? Sim, então vamos falar um pouquinho da intervenção, né, para poder pensar na equipe. Na intervenção, nós vamos trabalhar com abordagens mais facilitadoras e que nós chamamos de gerenciamento do processo de alimentação, ou nós podemos ter ter abordagens de reabilitação propriamente dita. Como seria isso? Então, uma abordagem voltada ao gerenciamento. Por meio da minha avaliação, eu defino consistências, utensílios, manobras, para que o paciente possa se alimentar de forma segura. Então, muitas vezes, um ajuste na consistência, no volume, na postura que o paciente se encontra, e a utilização de uma manobra protetora, por exemplo, ou facilitadora, ele pode ter uma alimentação segura. Tá bem? Então, essa seria uma abordagem mais voltada ao gerenciamento. No processo de reabilitação, nós vamos buscar a patologia da deglutição para entrar com medidas terapêuticas que atuem nos processos aí que estão relacionados à possível deficiência de proteção de via aérea, por exemplo. Então, o paciente tem uma deficiência na proteção de via aérea, a gente compreende que é por uma fraqueza de uma determinada musculatura ou não, ou é por causa de um problema na coordenação da deglutição com a respiração, ou é porque tem resíduos na região de faringe por uma alteração da musculatura da faringe, que pode, né, ter uma causa neurológica, enfim. Então, a gente vai buscando na terapia usar estratégias de reabilitação. Então, tem estratégias nas pesquisas, tem estratégias desde exercícios que podem ser feitos por meio do fortalecimento da musculatura da língua, por exemplo, do fortalecimento da musculatura respiratória, exercícios onde nós trabalhamos mais por meio de questões cognitivas, né? Então a gente tem aí feedbacks, biofeedbacks, em que a gente consegue, por exemplo, na eletromiografia, captar sinais biológicos do paciente para que ele possa compreender como ele está recrutando os músculos e aí ajustar esse recrutamento neuromuscular a partir das informações que ele obtém. Então, é uma abordagem que muitas vezes é complementar, né, que os pacientes recebem tanto ao gerenciamento quanto à reabilitação. Em alguns pacientes acabam, dependendo, né, do serviço, passando mais pelos procedimentos aí que são de gerenciamento e acompanhamento. Então, pensando nisso, a equipe ela é fundamental, né? Porque eu preciso desde compreender questões cognitivas do paciente, para que eu possa, o quanto ele compreende
as ordens, consegue executar determinadas tarefas. Então, muitas vezes, nós precisamos de ajuda da área da neuro, da psicologia, para essa avaliação, mais voltada aos aspectos cognitivos. A postura corporal, ela é fundamental e muitas vezes nós precisamos, né, não só a reorganização de toda a postura corporal, mas também de atuar em musculatura cervical. Então, a ajuda da fisioterapia é muito importante. E falando em fisioterapia, a gente não pode esquecer da fisioterapia respiratória, que também é fundamental para que o paciente esteja numa condição respiratória adequada e dessa forma tenha condições de ter uma coordenação com a deglutição eficiente, mas também uma força expiratória e de pós também que seja suficiente para proteger de uma possível aspiração. Então, a fisioterapia é fundamental. A nutrição, acho que a gente já abordou anteriormente, mas vamos lá. A nutrição, ela está conosco de uma forma muito próxima, sempre que fazemos ajustes em consistências, volumes, para que o paciente possa ter a nutrição, a condição, né, de aporte proteico-calórico e hidratação adequados. A família também tem que estar envolvida no processo, né, e muitas vezes o serviço social junto à psicologia são fundamentais para que a gente tenha condições de ter a adesão do paciente e da família para seguir as orientações e assim aderir e seguir as mudanças que são necessárias. E muitas outras áreas também a gente pode citar, né? A gente tem as questões todas relacionadas à área médica, então a medicamentos que o paciente faça uso e que precisem de ser ajustados, né? Enfim, ou muitas vezes o paciente pode ter uma sonolência muito grande em decorrência do uso da medicação, então ajustar o momento da alimentação, no momento que ele não esteja, né, sonolento. Tem outros casos que a gente tem que ajustar a alimentação ao momento do pico da ação do remédio, porque aí é o momento que ele está tendo melhor resposta, dependendo do quadro. Então, o trabalho junto com a área médica é muito importante para entender, não, a fisiopatologia da doença de base que o paciente tem, o prognóstico, porque existem doenças que são progressivas, a gente tem que entender esse prognóstico e entender as questões medicamentosas para que a gente possa estar atuando também de forma assertiva, né, junto a essa equipe. Eu acho que esses são alguns exemplos dos profissionais, né, no hospital. Então, a gente tem ainda equipe de enfermagem, né, e outros profissionais que estão conosco. Perfeito, professora. E nesse caso, em específico para a fonoaudiologia, quais seriam as etapas de tratamento e os critérios para o paciente receber alta, quando isso for possível? As etapas, elas vão e alta, né, são questões que dependem muito da etiologia, né? Então, por exemplo, pacientes oncológicos que estejam em tratamento de radioterapia, existem alguns protocolos para intervenção profilática. Então, o paciente ele faz exercícios e alguns procedimentos, algumas sessões terapêuticas para prevenir, para que ele tenha menos perdas com o processo de radioterapia no tratamento do câncer, por exemplo. Então, o tratamento ele pode se iniciar, né, mesmo durante um tratamento médico, ou depois. Então, as etapas elas vão depender muito da etiologia. Se é um paciente que sofreu acidente vascular encefálico, né, a gente vai atuar com esse paciente é uma doença que não é progressiva, então nós vamos atuar até que nós alcançado o máximo do processo de reabilitação. Já se o paciente ele tem uma doença degenerativa, nós vamos estar acompanhando esse paciente em determinados períodos, submetendo esse paciente à terapia para que ele não perca tanto, né? Então, não que ele fique em terapia conosco sempre, mas ele faz períodos de terapia para ficar estável, acompanhamos, e quando a doença avança e sentimos a necessidade, nós passamos a fazer processos terapêuticos de novo. Então, as etapas de início, né, elas são distintas de acordo com a etiologia, mas um processo de tratamento adequado, ele depende de uma avaliação criteriosa. Então, preciso compreender muito bem os sinais e sintomas, mas principalmente entender
por que esses sinais e sintomas estão presentes, para que dessa forma eu possa planejar a melhor estratégia de reabilitação. E, como eu comentei, né, o envolvimento da família, cuidadores, enfim, das pessoas com as quais o paciente convive é de extrema importância. Então, tudo se inicia com um bom diagnóstico, a compreensão dos fatores aí envolvidos como causais para os sinais e sintomas que a gente está observando e um planejamento terapêutico que seja pautado em tratar não só sintomas, né, mas também gerenciar aí possíveis fatores causais dos sinais que nós estamos observando na nossa avaliação. O nosso segundo episódio sobre disfagia está chegando ao fim. E eu continuo agradecendo muito a professora Giedre, que continua trazendo explicações fascinantes sobre a área da disfagia. Muito obrigada aos meus amigos petianos que estão aqui comigo e todo mundo que está acompanhando a nossa série de podcasts sobre esse tema. Lembrando que ainda não acabou, o próximo episódio será o último episódio sobre a disfagia, então continuem acompanhando. E também eu vou relembrar vocês que em maio vai acontecer o nosso meeting fonoaudiológico, que terá como tema principal a disfagia. Então não percam, hein? Já fiquem ligados. E fiquem ligados também nas redes sociais do PET Fonoaudiologia, no Instagram, no Facebook e no YouTube, para sempre estarem acompanhando os nossos conteúdos. Um abração para todo mundo que acompanhou a gente e está prestigiando, e até o próximo episódio.